Olá, povo missionário, povo batista do Planalto Central, uma alegria muito grande. Estamos aqui, mais uma Conversa Batista, falando sobre parceria. Nós queremos saber, nós queremos ouvir o que está acontecendo no chão missionário, né, dos campos, congregações, campos novos surgindo, a expansão do campo batista, do reino de Deus e coisas boas ouvir, mesmo num tempo tão de tantas lides, de tantos desafios, né, como o ano 2020, como nós dissemos desde o começo, um ano extraordinário e realmente tem sido. A igreja tem aprendido muita coisa. Nós estamos aqui hoje com o pastor Eli, e ele é do Tocantins, de Dianópolis, casado com a irmã Valéria, pai do Mateus e do Arthur, e está ali na Igreja Batista Viva, em Santa Maria, congregação da Igreja Batista Viva, a antiga Lírio dos Vales, pastor Antônio Ramos, não é isso? Isso mesmo, pastor Roberto. Seja bem-vindo, meu querido, uma saudação ao nosso povo e uma alegria. Obrigado por ter atendido o nosso convite para conversar com as coisas boas que têm acontecido ali no Campo Santa Maria, que eu tenho certeza que tem acontecido muita coisa boa. Nós que agradecemos pelo esse privilégio de podermos compartilhar com o povo batista aquilo que Deus tem feito também na cidade de Santa Maria, na nossa comunidade viva. Me fala um pouco do pastor Eli. Eu nasci num lar cristão, né? Meus pais se converteram numa igreja batista nesta cidade de Dianópolis e sempre como criado na igreja, recebendo todas as instruções bíblicas, o Senhor evidentemente nos chamou cedo para o ministério, onde desempenhei todas as minhas, podemos dizer, os meus dons e talentos, desde músico, professor da escola bíblica dominical, seminários também. E há mais de 10 anos eu senti realmente a chamada ministerial, e isso foi confirmado com a igreja quando me enviou para o seminário. E hoje, graças a Deus, nós estamos aí na LID já há mais de 10 anos como pastor de igreja. Temos desempenhado funções cruciais na nossa comunidade, como aconselhamento bíblico, que é a minha formação de especialidade, né, na área de aconselhamento bíblico noutético. E nós temos ali contribuído também no ministério com a pregação expositiva, e de forma que a gente se torna relevante mesmo para a nossa cidade, onde nós estamos inseridos, né? Também eu tenho uma formação na área de tecnologia, onde eu tenho me desempenhado as minhas funções também. Eu sou bivocacionado, podemos dizer assim, né? Não é tão comum, mas... e eu trabalho na área de governança corporativa, e nós temos sido também relevante onde nós estamos, né? Onde Deus tem nos plantado, nós temos também exercido, né, toda a nossa chamada. Também já plantei no meu trabalho, podemos dizer, aqueles momentos onde nós compartilhamos do Evangelho, né? Então, é isso, um resumo do Eli. Maravilha, maravilha. Quanto tempo você está aqui no campo do Planalto Central? Estou mais de 4 anos já, né? Inclusive, a gente iniciou com uma conversa contigo, não sei se você lembra, né? Vamos lá, me ajuda. Quando eu procurei, né, querendo, vindo para a ordem, né, para a convenção, o pastor Carlos André, da 1ª de Maio, trabalhei com ele 10 anos na Embratel, e interessante, ele me indicou, olha, conversa com o Robério, com o nosso executivo, ele vai te dar todas as coordenadas. Então a gente marcou, conversei contigo e você me instruiu a procurar um pastor, uma igreja que a gente se identificasse mais. Foi então quando a gente conheceu já há algum tempo também o pastor Antônio Ramos, e a gente ali chegamos num consenso, fui congregar com ele. Nós iniciamos um trabalho na casa, né, de um dos irmãos da igreja. E esse trabalho foi crescendo, era um pequeno grupo, foi crescendo, nós tivemos que sair da casa do irmão, fomos para um colégio, e do colégio nós precisávamos mais de liberdade para exercer mais as nossas atividades, né, como igreja. Então a gente foi para um local alugado hoje, né, e isso foi crucial a nossa parceria com a convenção. O que está acontecendo hoje
que está florescendo, apesar de todas essas adversidades, pandemia, quarentena, todo esse chacoalhar da sociedade, mas apesar de tudo isso, como projeto que está no coração do líder da Igreja Mãe, acontecendo ali em Santa Maria? Pastor Robério, uma questão fundamental que foi se configurando ao longo do tempo em nossa comunidade e que Deus, assim, assentou no nosso coração, foi a questão de trabalhar com as pessoas desigrejadas. Sim. A gente analisou vários pontos em que a igreja poderia abordar, mas essa foi a que mais se consolidou em nosso meio. Nós temos recebido pessoas de outras denominações também. Isso não sei se é comum, mas nós estamos recebendo pessoas de outras denominações. E o maior trabalho que nós estamos fazendo é justamente buscar essa identidade. Ao mesmo tempo que a igreja está sendo plantada, mas ao mesmo tempo também ela precisa criar uma identidade, Sim. já crescer com uma identidade. E esse é o maior trabalho que nós estamos fazendo, né? Nós estamos recebendo pessoas que estão desviadas já há muito tempo, 10, 15 anos da igreja, então nós estamos fazendo esse trabalho muito forte, que é realmente um preparo, uma desconstrução também de tudo aquilo que afastou essa pessoa da igreja. Então essa é a maior marca que nós temos hoje. Muito bom. Isso é uma estratégia muito interessante, porque as pesquisas que no Brasil hoje o número de desigrejados é maior do que a igreja evangélica, ou seja, nós perdemos mais do que o que temos, né? Então é uma estratégia. Você falou em identidade e eu percebi que nessa questão da estudo expositivo da Bíblia, isso já é uma identidade, né? E eu ia entrar por aí, por essa identidade, e falar sobre, porque já é a palavra, né? Essa é uma rocha, é a rocha, né? Então já não a identidade é a própria palavra, a exposição da palavra, isso tem o seu princípio divino, vamos dizer assim, que vai consolidar e os resultados acontecem mesmo. Mas além disso, a gente como homem intelecto e vamos lá desenvolvendo estratégias. Eu penso muito e trabalho muito com cultura e linguagem e me interesso, na verdade, muito por esse assunto. Vocês têm você falou identidade, eu já percebo algumas coisas, como trabalhar com desigrejados, é uma grande oportunidade, porque as pessoas estão sedentas, e já querem, e supõem que tem uma caminhada, mas talvez com uma ruptura, então você se presta ali o socorro de dizer, chega aqui, vamos continuar a sua caminhada, né? Isso é super estratégico. Mas você considera que a Igreja Viva em Santa Maria, ou pelo menos na cabeça do líder, sua e do pastor Antônio Ramos, desenvolve um perfil de linguagem, além porque exposição, mas aí a gente está falando mais de conteúdo bíblico, mas no que diz respeito à linguagem, existe uma linguagem, por exemplo, hoje nós vemos igrejas uma linguagem mais contemporânea, mais tradicional, como é que é isso na Igreja Viva em Santa Maria? Isso é uma pergunta, com certeza é uma pergunta fundamental, né? A ideia nossa é não perder realmente todo esse legado que nós temos do que é ser igreja, a relevância, sempre estarmos olhando para a igreja primitiva, quais são os princípios da igreja primitiva, aquilo que manteve a igreja primitiva. E nunca mudará. Nunca mudará. Mas também nós fazemos uma leitura, né? Nós temos que fazer uma leitura do tempo, constantemente nós temos que fazer essa releitura para que tenhamos relevância onde nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos em Santa Maria, né? E nós estamos vendo agora que as pessoas elas estão lendo mais, elas estão mais soltas no sentido de buscar a informação. Conectadas. Então, nós já estamos fazendo, mas nós iniciamos agora um trabalho que é justamente através das redes sociais nos tornar conhecidos. Ou seja, as pessoas procuram uma igreja, antes de procurar uma igreja, aliás, como que elas procuram uma igreja? Elas querem se identificar naquela igreja. E a gente percebe que
a figura do líder é importante. As pessoas buscam liderança. As pessoas não buscam apenas uma igreja, as paredes. As pessoas querem se identificar com o líder, com a linguagem do líder. O que ele tem para nos oferecer? Isso é muito importante. Nós estamos desenvolvendo também um trabalho que a questão que é forte na nossa igreja, que é o aconselhamento bíblico, né? Nós temos conselheiros bíblicos especialistas na nossa igreja. Também nós temos profissionais da área da saúde, saúde mental, desenvolvendo também os seus trabalhos na igreja. Maravilha. Então isso tem tornado a igreja mais completa, podemos dizer assim, onde nós oferecemos uma palavra de Deus, que essa não muda, né? Instruímos e acreditamos que a Bíblia tem a resposta para todas as inquietações do ser humano, mas nós entendemos também os meios de graça que Deus tem nos dado, né? Que é os profissionais, que são a instrumentalidade, a dinâmica dos dons e talentos que nós temos na comunidade. Que em conjunto são todos terapêuticos para o homem inteiro, né? Para o homem inteiro, absolutamente. Eu acho que o equívoco, às vezes, que a gente, eu digo, o ser humano, ou qualquer estratégia pode cometer, é quando você visa essa instrumentalidade científica, profissional e esquece da mensagem do Evangelho. Aí são cisternas rotas, né? Exatamente. Então, perde o principal e fica só com o acessório. Exatamente. Então, nós não podemos viver nessa dicotomia, né? Sim. Entre o sagrado e o secular, né? Ou seja, nós temos que entender que o ser humano ele é integral. Exato. Então, quando nós recebemos uma pessoa na igreja, pastor, nós olhamos ele de uma forma 360, né? Ou seja, o de dentro e fora, né? Exato. Tanto nas suas questões sociais, a gente recebe pessoas que estão passando por problemas sociais, não conseguem mais se integrar. Só para contar um exemplo, por favor. Nós temos 2 domingos que a gente retornou o culto presencial. Sim. É interessante que retornamos com o culto de ceia, muito bom, a casa cheia, mas claro, observando todas as questões de saúde, mas esse dia já marcou o nosso retorno com reconciliação, pessoas que estavam afastadas da igreja e se reconciliaram ao Senhor. Porta da graça aberta, isso eu acho fundamental. Então, assim, todas as pessoas praticamente que estão nos procurando, essas pessoas estão nessas condições, estão afastadas da igreja. E assim, nós desenvolvemos uma linguagem de conversar com essas pessoas. É claro que nós não excluímos, né, os princípios bíblicos, mas nós nos esforçamos para realmente compreender a questão da empatia com aquela pessoa. Isso. Interessante, eu acho fantástico isso, porque é essa a preocupação que Jesus tinha. Eu nunca esqueço, João capítulo 4, quando Jesus encontrou aquela mulher na beira do poço, aquela mulher estava buscando água. Jesus disse, eu tenho uma água se você souber. Olha só o que foi que Jesus fez. Ele não tava, a água era ele, era a água da vida. Ele jogou ali uma isca. Isso, né? perfeito. Ele acessou aquilo que aquela pessoa estava buscando naquela hora. Então, às vezes, o pessoal, tem algumas, vamos dizer assim, algumas pegadas que a gente vê, às vezes, de tradicionalistas desnecessários, quando quer que não, o evangelho é isso mesmo, e se quiser, e se quiser. Jesus não olhava assim para as pessoas. Muitos milagres de Jesus, o texto que precede, você vai encontrar a palavra de Jesus compadeceu-se delas. Né? A compaixão, os milagres sempre são precedidos de compaixão, sempre de maneira geral de se falar, pelo menos textualmente. Mas Jesus acessava aquilo que aquela pessoa estava necessitando como ser humano, como gente no chão quente da Galileia, e Jesus sentia a dor dela, se compadecia, vamos dizer assim. Eu lembro também quando Jesus, aquele jovem rico, diz, e olhando, amou. Olha, eu fico imaginando o olhar de Jesus assim penetrante dentro daquele jovem, compadecendo-se dele, né? E mesmo ele não tendo aceito, mas esse era o olhar de Jesus. Entrar na vida das pessoas, percebê-las como pessoas necessitadas, carentes, né? Isso aí tem tudo a ver com linguagem, e dar uma linguagem acessível, né? Isso, pastor Roberto. O que a gente olha, além desse modelo, esse perfil de Jesus de procurar pessoas necessitadas? Até então ele já tinha instruído os seus discípulos, né? Que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. E o que nós temos feito é tentar enxergar e colocar em prática esse princípio de
dê atenção às pessoas que realmente elas estão necessitadas. Por exemplo, as pessoas estão cheias de igreja. Sim. Toda esquina que você vai, você tem uma igreja. Isso é um fato. Então a pergunta que eu faço, por que uma pessoa deveria permanecer na igreja que eu pastoreio? Sim. Por quê? O que será que vai significar para que ela fique? E o que eu percebi, conversando e ajudando algumas pessoas, o que eu percebo é que a maioria dos líderes não acompanha essas pessoas sempre. Ou seja, os líderes muitas das vezes acompanham essa pessoa nos seus primeiros momentos, mas depois abandonam essa pessoa num momento em que crucial da vida espiritual e acaba que essa pessoa abandona. Sim. Então é fundamental, principalmente eu falo com uma igreja pequena, relativamente pequena como a nossa, de 35 a 40 pessoas que nós temos hoje, mas é um acompanhamento muito, muito próximo, é um caminhar juntos, né? Claro que quando isso crescer, isso vai mudar um pouco, né? Eu não terei condições suficientes de andar com essas pessoas, estar muito próximo dessas pessoas. E como que nós estamos planejando isso? Por exemplo, nós já temos 2 seminaristas formando, né? Um formou, colou grau e outro agora, no final do ano, já cola grau. Então, nós já estamos também com formação de obreiros. E esses obreiros que estão sendo formados, ele tem já um perfil da igreja. E isso é fundamental, justamente para que nós consigamos trabalhar com um colegiado de líderes que pensam da mesma forma, que pregam da mesma forma, têm o mesmo ideal, que estão alinhados. Isso é fundamental para que uma igreja... Eu não somente, aliás, nesse período, algo que eu trabalhei muito foi a formação de líderes. 2 Timóteo 2:2. Formação de líderes justamente porque eu entendo que eu não consigo fazer as coisas sozinho. Exato. Se uma igreja, nesse período, ela quer crescer em todos os aspectos, eu preciso de pessoas. Essa é a verdadeira liderança. Eu preciso de pessoas, pastor. Ser líder é fazer líderes. Abrir mão de muitas questões, vamos dizer, prerrogativas pastorais, mas aquela questão de compartilhar o púlpito, compartilhar realmente o ensino da igreja. São romantismos eclesiásticos, eu chamo. São romantismos É um desafio. Exatamente. Essa questão dessa postura de Jesus, desse jeito de acessar as pessoas, de fato é o que as pessoas estão procurando. O que você pensa que vai acontecer, o que esteja acontecendo, o que já aconteceu e nós nos demos conta, com a igreja, com I maiúsculo, nesse borbulhar da pandemia? Ou pós-pandemia? Pastor, na minha humilde análise, eu acho que as coisas ainda estão cedo demais para nós termos ali algo concreto do que vai acontecer. Sim. Porém, nós temos sim alguns sinais, indicativos, alguns sinais que já nós precisamos estar em alertas e já está trabalhando. Claro que tem igrejas que já estão trabalhando há muito tempo nessa questão de conexão. A igreja hoje ela se tornou uma igreja conectada, mas eu ainda acredito que tem um remanescente. Existe ainda aquele desejo de sentar num banco da igreja e ouvir um sermão, sabe, a saudade da microfonia, sabe? Do respirar dos irmãos. Sim. Então eu acredito que isso ainda vai acontecer e nós oramos para que isso aconteça, mas também acreditamos que a igreja ela precisa sim estar atenta a tanta coisa que está acontecendo, esse novo normal. E eu, particularmente, tenho uma posição com relação à questão da igreja online, a igreja virtual. Eu ainda estou formatando ainda esse novo conceito de como que a gente pode ter uma igreja que, ao mesmo tempo, ela é física, tem os seus cultos, suas atividades físicas, e, ao mesmo tempo, ela está sendo, vamos dizer assim, você é visto por muitas pessoas. Você é visto ou seja, nós rompemos todas as barreiras existentes que nós tínhamos geograficamente. Ou seja, eu tenho pessoas que estavam me assistindo da Bahia, tinha pessoas do Tocantins nesse período da pandemia, do Tocantins, Recife, do Ceará,
pessoas assistindo ali, entrando com a gente, até mesmo no nosso momento de oração, um grupo fechado que a gente criou, porque muitas pessoas não queriam se expor no Facebook, por exemplo, no momento de oração. Então, rapidamente, a gente criou um grupo privado e ali a gente distribuía a senha para as pessoas entravam e a gente conseguiu, então, atender às necessidades e carências dessas pessoas. Então, foi, assim, muita coisa nova. E a ideia nossa é justamente ter uma parceria muito grande com a convenção, porque a gente sabe que a convenção ela está conectada, ela já está andando há muito tempo, tem um know-how muito grande em relação às questões do mundo virtual. Uhum. A gente pergunta, claro, que os sinais, os indicativos, como você falou, do novo e tem todas esses neologismos também criados, né? O novo comportamento, a nova igreja. Mas a gente pergunta a líderes, porque eu creio que é isso mesmo, é mais que uma provocação de reflexão, tem muita coisa para acontecer, mas talvez alguma coisa já tenha acontecido e a percepção dela, porque os líderes, eu creio que a liderança, o papel do líder justamente ver antes, né? Ver mais, ver com mais clareza, e é isso que a gente isso mesmo provoca. Isso mesmo, pastor. Por exemplo, quando a gente iniciou, logo quando tivemos aí o lockdown tudo foi fechado, a gente não tinha condições mais nem de visitar um irmão. As nossas EBDs, os nossos cultos, o que a gente fez? A EBD ela iniciou assim com muita gente online, mas depois a gente percebeu que o povo ficou saturado desse mundo online, desse mundo virtual. Sim. Claro que algumas pessoas elas continuam porque já estavam acostumadas. Então a gente teve que aprender isso, né? A como lidar. E a gente percebe que tem um público que aderiu ao mundo virtual, ele consegue assistir uma EBD ali normalmente na sua casa, ela tem um televisor, ela montou um home ali, onde ela se sente como se estivesse na igreja, mas tem outras pessoas que não conseguem fazer isso. A gente já mapeou isso, está bem claro para nós. Então a gente tem que atender esses dois públicos. Eu creio que todo esse online é um alcance novo, um braço novo, mas a questão lá de dentro da igreja, né, talvez seja uma perspectiva tradicionalista, um olhar precoce, mas a gente não deixa. É como, por exemplo, eu digo que minha cama é a cama que meus filhos mais gostam. E quando a gente vai na casa da nossa mãe, geralmente, quando vamos almoçar lá no domingo, a gente quer deitar na cama da mãe. Então eu creio que a igreja, o coro da congregação cantando, como você falou, saudade da microfonia, mas saudade de ver o povo, quando olha para trás da congregação e você vê a igreja cantando. Essa é uma coisa que mexe com a gente. Então, essa é a casa de mãe, vamos dizer assim, né? A casa do nosso pai. Então, a gente pode ter um online, pode ter tudo isso, são mecanismos, braços, janelas abertas para, mais uma vez, a igreja se pronunciar e ela posicionar e ocupar esses espaços, né? Para a gente não cometer também o equívoco redundante histórico de sempre dizer que as coisas modernas são do diabo. Então, nós, na história da igreja evangélica brasileira, por exemplo, o rádio já foi do diabo, a televisão já foi do diabo, a internet já foi do diabo, e tanta coisa foi do diabo, viola, bateria era do diabo, né, percussão do... Então, o diabo, a igreja parece que passa tanto tempo dando as coisas do diabo e depois quer tomar de volta, né? Não sei. Então, todo esse online aí, a igreja tem que se posicionar, usar, ocupar todos os espaços, porque isso é essa questão de contextualização. Pastor, nisso aí, quase que caminhando já para o nosso final, em que o Amado percebe a parceria? Nosso alvo como convenção é ser a parceira mais relevante de todas as igrejas batistas do campo. Como que você vê essa parceria, você citou há pouco já, da convenção para com o campo da Igreja Batista Viva em Santa Maria? Pastor, eu tenho para comigo que é claro que Deus ele usa todos os meios. Sim. E nada é impossível para o Senhor. Mas a relevância que essa parceria com a CBPC foi para a nossa comunidade é que ela potencializou esse trabalho. Claro que veio no momento em que mais nós precisávamos, mais estávamos precisando, a convenção ela nos apoiou. E quando a comunidade ela decidiu se reunir num lugar em que tivéssemos mais liberdade, não numa residência, não num colégio, em um colégio, a gente percebeu que precisávamos de um braço, de uma mão amiga. E a convenção ela nos ajudou
E por esta razão nós estamos hoje com esse número de pessoas e ao ponto que nós estamos caminhando, nós não paramos. Sim. E esse apoio não é somente a questão financeira, mas também temos visto e temos recebido da convenção as diretrizes, e a convenção, por intermédio da Igreja Batista Viva, na pessoa do nosso presidente, pastor Antônio, evidentemente, tem nos orientado, tem nos ajudado, porque nós não podemos andar sozinhos, essa que é a questão. Nós não podemos andar sozinhos. Então, todos os projetos que estão disponíveis para a gente, todas as ferramentas que o Vocácio tem disponibilizado para a nossa comunidade, principalmente agora, nós vamos começar a usar mais ainda, porque as coisas estão se configurando de tal forma que nós não podemos deixar isso de lado. Nós temos que continuar utilizando cada vez mais ainda todo esse portfólio que a convenção está disponibilizando para a nossa comunidade. E a gente, de fato, quer isso. Nós, assim como a igreja busca relevância na comunidade local, a convenção busca relevância para com a igreja, ser instrumental, e ter oportunidades de ser relevante também. Queria que você deixasse um recado para os nossos colegas, pastores, líderes, que estão aí nos assistindo, assim, seu vídeo, e ouvindo mais de você. Deixa para ele, nesse momento aí que esse turbilhão aí pandêmico está passando, estamos vencendo, estamos atravessando esse mar vermelho, você deixar sua mensagem para os nossos colegas. Pastores queridos, realmente nós estamos numa travessia não fácil, muita coisa nova está acontecendo e acredito que muita coisa nova vai acontecer, mas o que nós precisamos fazer é continuar firmes, né? Porque se nós olharmos a história da igreja, nós vamos ver que a igreja ela atravessou também momentos até mais difíceis do que nós estamos atravessando. E nesse momento em que a igreja ela passou por esses momentos difíceis, nós vamos encontrar também frutos, nós vamos encontrar coisas boas que aconteceram. Foi o período em que mais a igreja se expandiu, foi o período que mais a igreja cresceu, ainda que veio as perseguições de todos os lados, ainda que nós tenhamos problemas diversos de infraestrutura, até mesmo financeiras, mas nós temos a certeza que Deus está conosco, Ele é o dono da obra, e assim como Jesus ele esteve com seus líderes no passado, dando a eles sabedoria, como agir, como planejar, como sair desta situação ou como vencer as situações, assim também eu acredito que o Senhor ele está nos dando uma oportunidade de nós conhecermos esse Deus que esteve com estes líderes no passado. Então, quero deixar aqui esta palavra. Muito obrigado. Muito bom, pastor Eli. Ainda mesmo que nesse time, assim, de dar uma palavra, nós entendemos que a convenção, apesar de termos um CNPJ, não é um CNPJ, não é um endereço físico, não é um website, mas a convenção somos todos nós, é o povo batista. Então eu queria que também você reiterasse, porque tudo aquilo que a convenção entende de ser relevante na vida de uma igreja local, num trabalho novo, ali em Santa Maria, por exemplo, então eu queria que você desse uma palavra à convenção, que é o nosso povo batista, que está aí, uma palavra pela parceria, pelo que tem sido a convenção na Igreja Viva. Aos pastores que sempre estão acompanhando esses depoimentos, esses testemunhos maravilhosos do que o Senhor tem feito, eu quero dizer para você, pastor, para você líder, que você continue abençoando assim a vida de muitos pastores, missionários, de forma que o reino de Deus ele possa crescer, de forma que a nossa convenção ela possa realmente se estabelecer, crescer, e também sabemos que existem muitos pastores que necessitam realmente desse apoio, dessa ajuda. Então, eu peço a você, meu amado pastor, que continue sim orando por nós e que saiba que a convenção ela está realmente de olho, ela está realmente dando esse apoio
para estas igrejas, para que o campo ele possa realmente ser ajudado, para que o campo realmente ele possa receber esse aporte em todos os aspectos, desde a formação de líderes, na questão do aporte financeiro, tudo isso nós estamos precisando e nós estamos recebendo. Então gostaria que você soubesse dessa importância. E a nossa comunidade, ela não poderia crescer, não poderia estar no momento que ela está, se não fosse realmente o apoio de você, pastor, você, igreja, que tem ajudado nesse momento. É isso mesmo, nosso papel, nossa alegria como convenção é essa relevância, porque essa convenção é que há 60 anos tem sustentado obreiros, tem edificado capelas, construído, ajudado a construção de templo, comprando lotes. São 60 anos dessa história. E é essa convenção no Planalto Central que tem sido bênção. Eu tenho assim um arquivo histórico da quantidade das igrejas do nosso campo que essa convenção ajudou. E é uma alegria. Então eu acho que isso a gente sempre está dizendo para que o povo entenda e saiba, porque eu sei que nosso povo batista é um povo missionário, mas esse tempo aqui, nesse bate-papo, é também isso, para que a gente esteja sempre dizendo, olha o que está acontecendo. E eu tenho essa curva histórica em arquivo, são muitas igrejas por muitos anos, então são 60 anos da história dessa convenção, Convenção Batista do Planalto Central, aqui no coração do Brasil, nesse chão, investindo no reino de Deus. Por isso nós fazemos sempre nossas campanhas e missões, buscando e pedindo ao povo que oferte, que participe, porque é isso, essa história bela vem disso, do comprometimento missionário, fidelidade missionária e comprometimento com a palavra de Deus e com missões. Pastor Eli, muito obrigado pela sua presença. E aí o nosso campo está sabendo mais, a Igreja Batista Viva, ali em Santa Maria, congregação da Igreja Batista Viva, ali em Samambaia, pastor Antônio Ramos. Então, nossa gratidão, muito obrigado. Um abraço à doutora Valéria, ao Mateus e ao Arthur. Muito obrigado. Você que é nosso ouvinte, que nos assiste, nossa audiência, é para você esse programa. Nós queremos fazer conhecido esses desafios, essas notícias boas, como a palavra evangelho a boa notícia dos campos missionários, trazendo até aí para você estar assistindo no seu smartphone, no seu computador, no seu Facebook, no YouTube. E você pode sempre nos acompanhar, clica no sininho, subscreve lá no nosso YouTube, em todas as nossas redes sociais, participe. A gente está todo dia com enxurrada de informações, tudo sobre o nosso campo. E a gente às vezes fica até um pouco dolorido quando percebe que as pessoas, eu não sabia que estava acontecendo, não sabia que tinha esse curso no Vocácio, não sabia que o amor que faz aquilo, todos os dias. Acompanhe nossas redes sociais, porque a convenção somos todos nós. É a CBPC, fazendo missões com você.